aí, pessoal? Estamos de volta para mais uma aula. Tá chegando ao fim essa parte básica, né, de operações, né? Hoje a gente vai falar sobre potenciação e raiz quadrada, tá certo? Então, o que a gente vai ver é a ideia de potência, né? Como é que funciona, né? Termos de uma potenciação, multiplicação e sequência, como se leem as potências, né? Algumas potências especiais e, por último, raiz quadrada. Então vamos lá. A ideia de potência. Imagine que você tem uma célula, né, que de alguma forma, né, eu não sou muito bom em biologia, mas de alguma forma ela se divide, ela se torna duas. Né? Então cada uma dessas células também tem a capacidade de se duplicar. Aí cada uma delas vão se tornar duas. Essa primeira célula à esquerda vai se tornar duas, né, vai se dividir. Assim como a segunda célula também vai se tornar duas. Então, note que a gente tinha uma célula que virou duas. Já são quatro. Cada uma dessas quatro células também tem a capacidade de se duplicar. Então, o que é que acontece? A primeira célula ali dessas quatro vai virar duas. A segunda também. A terceira e a quarta. Da mesma forma. Então, note que agora já temos 8 células. Se continuarmos, né, a próxima, né, note que vai ser 2 para a primeira, 2 para a segunda, para a terceira e assim sucessivamente. Se você fizer as contas direitinho, vão ter 16 células e assim sucessivamente. Note então que o poder de multiplicação, né, dessa divisão da celular, né, é enorme. Né? Então, é para isso que existe a potência, para calcular esse tipo de fenômeno. Né? Então, imagine, eu tinha uma célula, né? Aí viraram duas, aí depois viraram quatro, aí depois viraram oito. Veja como o número cresce rápido, né? Então, você tinha uma só, há um tempinho atrás, de repente já tem oito, né? Agora já tem 16. E por último ali 32. Se seguir, né, vai chegar em 64, né, depois vai 128 e por aí vai, né, 256, né? Então, note como cresce isso, né? Porque cada célula tem uma capacidade de divisão pessoal, né? Então, quando elas se dividem, né, cada uma adiciona duas, né, no conjunto. Então é por isso que cresce rápido. Então, como é que funciona? Então, note que eu tinha uma, né, célula. Note que se eu multiplicar por 2, né, então eu vou passar a ter duas células. Se eu multiplicar por 2 de novo, agora eu tenho 4. Eu tinha duas, multipliquei por 2, tenho 4. Por 2 de novo, né, eu tinha 4. Aí agora eu tenho 8. Eu tenho 8. Se eu multiplicar de novo, eu tenho 16. E por último ali, né, nessa situação aqui que eu estou mostrando, isso aí, se você parar para refletir, pode durar até o infinito, né? Então eu tenho 32 células ali, né? Então note que a capacidade, né, de ampliação é sempre dobrada, é sempre multiplicado por 2. Então, se você parar para pensar direitinho, eu tinha uma célula, aí depois eu tinha a célula anterior multiplicado por 2. Aí deram duas células. Aí depois, né? Isso aí, ó, é o que a gente chama de elevar a primeira potência. 2 é igual a 2 elevado a 1. Tá certo? Quando eu vou para a situação seguinte, eu pego a situação anterior. A situação anterior era quanto? Era duas células. E multiplico por 2, vão dar 4 células. Se você colocar isso matematicamente, é 2 elevado à segunda potência. Né? A quarta situação, né, eu pego a situação anterior. A situação anterior é quanto? 2 vezes 2. Aí eu pego 2 vezes 2 e multiplico por 2 de novo. Perdão. Vai dar 8 células. Então, isso é o equivalente a 2 à terceira.
Então, o que quer dizer aquele expoente ali? Ó? Note que é a quantidade de 2 que está se repetindo, que está se multiplicando. Então, eu tinha ali 2 vezes 2 vezes 2, então dá 2 a terceira, porque eu tenho 3 2 que se multiplicam. 2 ao quadrado é porque eu tenho 2 vezes 2. 2 é a primeira porque eu só tenho um 2 ali. Tá certo? Com relação a um, eu ainda vou explicar. Mais para frente eu vou explicar. Então, o que é que acontece na situação seguinte ali? Eu tenho 2 vezes 2 vezes 2, que é a situação anterior, né, que dava 8, multiplicado por 2 vai dar 16. Consequentemente, se você seguir o padrão aí, né, você agora tem 4, 2. Então, em termos de potência, então fica 2 elevado à quarta potência. E por último, né, eu pego a situação anterior, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né, 4 vezes, e multiplico por 2 de novo, vai dar 32. Então, que é equivalente a 2 à quinta potência. Então, veja como se parece, né, com aquela questão quando a gente estava aprendendo multiplicação, né? Multiplicação eram somas sucessivas, né? 2 vezes 3 é 2 mais 2 mais 2. Né? Ou 3 vezes 2, né? É 3 mais 3. Né? O que é que acontece? Significa que estou fazendo somas sucessivas do mesmo número. Já na multiplicação, não. A multiplicação não. A potência é uma multiplicação sucessiva. Então eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 2 elevado à terceira. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é 2 elevado à quarta. Então, sempre que vocês virem um número elevado a outro, aquele número de cima está indicando quantas vezes o número de baixo é multiplicado por ele mesmo. Tá certo? Então vamos prosseguir. Termos. Vamos dar nomes aos bois, né? Porque a gente aprende mais assim, né? Porque quando eu falei ali número de baixo, número de cima, né? Qual é o nome real, né? Então esse número em vermelho aí que está circulado se chama base. O número em amarelo se chama o expoente. O expoente diz para a base, você vai se multiplicar 5 vezes. E o resultado dessa multiplicação é o que a gente chama de potência, tá certo? Multiplicação, né? Como a gente aprendeu, já percebeu ali, né? Uma potência é uma multiplicação sucessiva, uma multiplicação em sequência. Se eu tenho 2 elevado a 5, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, a base fica se repetindo e se multiplicando, não é somando, tá? Se ela se multiplica, né, aí eu vou obter aquele valor ali, ó, 32. E quantas vezes ela vai se repetir? 5 vezes. Por que 5 vezes? Porque é a quantidade de vezes que o expoente está dizendo para a base se repetir. Tá certo? E como consequência, eu obtenho um resultado. O resultado é o que a gente chama de potência. Tá certo? Como se lê as potências? Da seguinte forma: eu tenho lá 2, né? Tem um 2 e o 5 ali, né? Eu posso ler 2 elevado a 5. Eu posso ler 2 elevado à quinta potência. Tá certo? Outra forma, 9 elevado a 2. O 2, quando você tem um número elevado a 2, é especial. Tem uma situação, né? Tem uma leitura a mais que a gente pode fazer com o 2. Então, 9 elevado a 2 pode ser também chamado, pode ser lido como 9 elevado à segunda potência, ou o que talvez vocês ainda não tenham se adaptado é 9 elevado ao quadrado, tá certo? Outra especial é o 3, tá certo? Pode ser lido com ali, por exemplo, 10 elevado a 3, 10 elevado à terceira potência ou 10 elevado ao cubo, tá certo? Então vamos falar de algumas potências especiais. 2 elevado a 0 está dizendo ali que é igual a 1, e 2 elevado a 1 está dizendo ali que é elevado a 2. Né? Por que isso?
Vamos lembrar ali, a gente viu que 2 elevado à quinta potência dá 32. Vamos agora, normalmente a gente vai crescendo os números, né? Por exemplo, eu parto do número pequeno e vou chegando nos maiores, né? Quando a gente dá exemplo. Vamos começar desse maior agora e vamos regredir. Então, note que se eu quiser obter uma potência anterior, eu tenho que dividir por 2. Se eu tinha 2 elevado à quinta, quando eu dividir por 2, eu vou estar comendo um 2 daqueles, né? Não está dizendo que tem 5 2 ali dentro? Então, se eu divido por 2, eu vou estar eliminando um dos 5. Aí eu vou ficar com 2 elevado à quarta, né? Que vai dar 16. Tanto é que 32 dividido por 2 dá 16, né? Então agora vamos dividir por 2 de novo. Eu tenho 2 à quarta. Se eu dividir por 2, tinha 4 números 2. Se eu divido por 2, é como se eu eliminasse um daqueles 2 ali. Aí eu só fico com 3 2. Então, se dava 16, né, quando eu dividir por 2, vai dar 8. E agora eu só tenho 2 à terceira. Então, né, 2 elevado à terceira, 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Se eu dividir por 2 de novo, eu vou comer um dos 2 ali, né? Tem 3 2, vai ficar 2 elevado ao quadrado. Então, consequentemente, eu vou ter, né, 4. Agora, se eu dividir de novo por 2, 2 elevado ao quadrado dividido por 2, né, vai dar 2 elevado à primeira. Então, note que 2 elevado à primeira é 4 dividido por 2. Vai dar 2. Né? O que isso quer dizer? Significa que 2 elevado à primeira potência, 2 elevado a 1, dá o próprio número. Se fosse um 3 ali, 3 elevado a 1, daria 3. Se fosse 100 elevado a 1, daria 100. Então, se eu continuar dividindo, ó, se eu dividir isso aí por 2 de novo, ó, eu vou chegar em 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 vai dar 1, porque 2 dividido por 2 dá 1. Entenderam, pessoal? Quem tiver dúvida, deixa um comentário aí que eu tento responder depois, tá certo? Então, fica aí a dica, né? Todo número elevado a 0 é 1, todo número natural, tá? Elevado a 0 é 1, e todo número natural elevado a 1 é ele mesmo, né? Aqui, ó, 2 elevado a 0 dá 1. 5 elevado a 0 dá 1. 100 elevado a 0 dá 1. 1000 elevado a 0 dá 1. 3 elevado a 0 dá 1. Né? Agora, qualquer número elevado a 1 dá ele mesmo. 2 elevado a 1 dá 2. 5 elevado a 1 dá 5. 100 elevado a 1 dá 100. 3 elevado a 1 dá 3. 1000 elevado a 1 dá 1000. Tá ok? Espero que tenha ficado claro na cabeça. Então, o que é que acontece agora? Vamos falar dessa potência de 10. A potência de 10, como a gente já viu, qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, 10 elevado a 0 dá 1. Agora, 10 elevado a 1 também já vimos, dá 10, dá o próprio 10. 10 ao quadrado é 10 vezes 10, dá 100. Mas uma dica para você fazer essa conta sem precisar fazer conta nenhuma de cabeça, sem refletir, fazer de forma mecânica. Sempre que você tiver uma base 10 elevado a um número, só é você. O número de cima indica quantos zeros depois do 1 tem que ter. Então, note que 10 elevado ao quadrado, bota o 1, né, escreve 2 zeros depois do 1. 10 elevado à terceira, você pega o 1 e escreve 3 números zeros depois do 1. 10 elevado à quarta, você pega o 1 e coloca 4 números zeros depois do 1. 10 elevado à quinta, você pega o 1 e coloca 5 números zeros depois do número 1. Tá certo? É bem simples, nada de outro mundo. Então vamos falar agora de raiz quadrada. Como funciona a raiz quadrada? A raiz quadrada é a operação inversa da potência. Então note que eu tenho ali, imagine que eu tenho 1 ao quadrado. Quanto é 1 ao quadrado? A gente já sabe. 1 ao quadrado é 1 vezes 1. Se é 1 vezes 1, né, porque o 2 indica quantas vezes 1 vai ser multiplicado por ele mesmo, 1 vezes 1 é 1. Então vamos ver agora 2 ao quadrado.
2 ao quadrado é 2 vezes 2. É 4. 3 ao quadrado é 3 vezes 3. O 2 indica quantas vezes o 3 vai multiplicar ele mesmo. Vai dar 9. 4 ao quadrado dá 16. 4 vezes 4. 5 ao quadrado, 25. 5 vezes 5. 6 ao quadrado é 6 vezes 6, dá 36. 7 ao quadrado dá 49. 8 ao quadrado, 64. 9 ao quadrado, 81. 10 ao quadrado dá 100. 11 ao quadrado dá 121. 12 ao quadrado, 144. Então agora vamos ser introduzidos ao conceito de raiz quadrada. O que é a raiz quadrada de um número? A raiz quadrada de um número é você pensar em outro número que, multiplicado por ele mesmo, vai dar um número que está dentro da raiz. Então note que ali eu tenho raiz quadrada de 1. Qual é o número que, multiplicado por ele mesmo, que dá 1? Só é você olhar ali para a potência. É 1. Qual é a base ali do 1 ao quadrado? Daquele expoente ali. Não tem o expoente 2 ali? Qual é a base dele? É 1. Ou seja, a resposta de cada raiz quadrada que eu vou colocar aqui, olha, 4. A resposta de cada raiz quadrada é a base do expoente que a gente tem ali do lado esquerdo. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. É só pegar a base. Qual é a raiz quadrada de 9? É o 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Por que a raiz quadrada de 4 é 2? Porque 2 vezes 2 é 4. Raiz quadrada de 16. Qual é o número que ele vezes ele que dá 16? É o 4, né? 4 vezes 4 dá 16. Então, ali a base é 4. Vamos para o 25. Raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25 é 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 é 25. Raiz quadrada de 36 é 6. Porque 6 vezes 6 é 36. Mas olha ali a base. Eu já coloquei essa tabela aí do lado, né, para você se ligar. Essa lista. Né? Qual a raiz quadrada de 49? Dá 7. Por quê? Porque 7 vezes 7 dá 49. Qual é a raiz quadrada de 64? É 8. Por que é 8? Porque 8 vezes 8 é 64. Qual é a raiz quadrada de 9? De 81. É 9. Porque 9 vezes 9 é 81. Olha a base ali daquele expoente. 9 ao quadrado é igual a 81. É justamente o 9. Qual a raiz quadrada de 100? É 10. Qual a raiz quadrada de 121? É 11. Qual a raiz quadrada de 144? É 12. Se você continuar aí, você vai ver que 13 é 169, se eu não me engano. Né? E por aí vai. 14 é 196, tá? Então, até 10 é muito fácil de memorizar, né? Até a raiz quadrada de 100, né? São poucos números para memorizar, porque nem todo número tem raiz exata. Então, enquanto vocês estão nesse momento aprendendo raiz quadrada, é simples assim. É só esses números que vocês precisam memorizar. Depois, mais para frente, né, em séries mais avançadas, vocês vão ver que raiz quadrada tem uma complexidade por trás que vai ser ensinada aqui no canal. Tá certo? Então vamos ficar por aqui, pessoal. Né? Aguardem aí expressões numéricas envolvendo todas essas operações que vocês já conhecem. Né? Raiz quadrada, soma, subtração, divisão, multiplicação e potência. Um abraço! Para nos ajudar no crescimento do canal, peço que vocês compartilhem, comentem e também não se esqueçam de dar o like. Se inscrevam no canal e em seguida apertem o sininho para receber os novos vídeos do canal.